A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, meus amados, minhas amadas, que Deus abençoe nosso dia. Vamos estar lendo aqui em Jó 7, quando ele começa a se lamentar. Muita gente fala que ele foi muito guerreiro, muito forte, mas em algum momento ele se lamentou pela situação que ele estava vivendo. Não é se lamentar, às vezes a gente ora, a gente não questiona, a gente fica tentando entender. E tem coisas que a gente sabe que não tem como entender, simplesmente passar o processo, né? Aqui em Jó 7, no capítulo 7, versículo 4 e 5. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para tu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes, as cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. Somente até aqui. Eu imagino assim o sofrimento de Jó. Quanto ele teve que passar, o quanto ele teve que ouvir. E ele ficava tentando entender. A palavra do Senhor fala que quando ele se deitava, ele ficava pensando: quando que vai se demorar para ele se levantar novamente? Muitas vezes nós estamos passando por uma provação, por uma situação, por uma fase, e a gente às vezes se deita perguntando para o Senhor: quando será que vai se demorar para me se levantar novamente, para me se reerguer, para me sair dessa provação, para me sair dessa situação? Por que que estou passando por isso? Qual é o aprendizado? Qual é a lição? Qual é a necessidade de eu estar passando essa provação? O que eu devo fazer? Como eu devo orar? Como eu devo falar contigo, Senhor? É a maneira que a gente aprende a falar na situação é que vai fazer a diferença da nossa aprovação. Jó, a palavra do Senhor fala assim: eu queria ter a paciência de Jó. Mas Jó se lamentava, ele chorava. Quem que está passando por uma situação sem entender que não questiona às vezes para o Senhor? Às vezes não é questão de questionar, né? Me retificando aqui nas palavras. É a maneira de querer entender. Muitas vezes você está num processo que você não entende como você foi chamado dele. Às vezes você cai de paraquedas numa situação. Às vezes uma questão familiar e você não consegue se explicar, se resolver e vira aquela bola de neve e você fica tentando se entender, querendo achar a situação, o fio da meada, como que você chegou naquela situação. E às vezes é melhor não se justificar, porque a palavra do Senhor fala para nós que o justo não se justifica. Porque nós também temos um respeito, nós também temos uma vida, nós também temos um Criador, nós temos um Deus justo, um Deus zeloso, um Deus de caráter, um Deus que nos deixou o correto, né? Quando se é permitido você fazer, quando te dão permissão de você falar, quando te dão oportunidade de você se explicar, de você falar, quando procuram se entender, se resolver, tudo é com respeito, tudo é com ordem e tudo é com decência. A palavra do Senhor fala isso para nós. Ah, missionária Duran, como assim? Ah, diaconisa Duran, como assim? Ah, muita gente me chama de muita coisa. Eu só quero saber o que eu estou refletindo para Deus. Se eu estou tendo a paz dentro de mim do Espírito Santo falar comigo, se o Senhor ainda está falando comigo, se Deus está me enviando resposta, se Deus está me abrindo os olhos, se Deus está me dando direção, se Deus está falando comigo, se Deus está respondendo minhas orações, eu fico em paz porque você está no caminho certo. Quando o Senhor para de falar com você, você começa a se preocupar. Porque não é com as pessoas que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com quem é o seu Criador. Muita gente hoje tem parado de se preocupar com Deus para agradar, tentando se entender com pessoas, tentando se justificar. Ei, não é hora de você se justificar. É hora de você ficar no seu canto, é hora de você recuar, é hora de você entender o processo que você está passando e simplesmente atravessar a fase. Mesmo que ela seja dolorida, mesmo que ela seja retalhadora, mesmo que ela seja uma batalha espiritual fortíssima para você, mesmo que você esteja se arrastando, mesmo que você esteja na pó e na cinza, assim como o Jó estava, só quero te dizer
que mesmo naquela dor ele não blasfemou contra o Espírito Santo, ele não perdeu o foco, ele não perdeu a fé, ele não deixou de adorar a Deus, ele não deixou de fazer o que ele sempre fazia, ele continuava a jornada, ele continuava a caminhada, ele continuava a missão, e no tempo determinado por Deus, o Senhor retribuiu para ele muitas vezes mais, né? Devolveu os filhos, as filhas, muito mais lindas do que já eram, muito mais perfeitas do que já eram. Os bens dele retornou, a maneira, mas ele passou um processo que nenhum ser humano queria passar ou queria estar na pele. Porque se hoje é difícil você perder um ente querido teu, você imagina você perder seus filhos todos de uma vez. Isso é falar de dor. Isso não é falar de perca de bens materiais. Isso é falar de dor, isso é falar de processo. É diferente, meu irmão. É diferente, é diferente, é diferente. Não queira estar na pele do outro, mas se ponha no lugar do outro de vez em quando para você refletir o quão grato você deve ser na sua jornada, o quão você deve ser gratificado por Deus, por Ele olhar, por Ele zelar, por Ele cuidar. Eu passando pelas minhas provações é diferente do meu irmão e da minha irmã. Somos filhos do mesmo pai, somos filhos de uma mesma mãe, mas as provações nossas são diferentes, porém a missão é diferente, o chamado é diferente, mas o Deus nosso é o mesmo. O ensinamento é o mesmo. Guardai a sua alma, cuidai da sua alma, para quem você vai entregar ela no final. Jó passou por uma dor absolutamente testada em várias áreas da vida dele. Se você hoje está sendo metralhado, metralhada nas provações em todas as áreas, no sentimental, no físico, no espiritual, aí vem na parte lá, mas é no financeiro, é no casamento, é no trabalho, é no ministério, é na família. Ei, se você está sendo bombardeada, é um processo. Continua fazendo o que Jó falava. Atacavam ele falando que ele tinha feito algo, que ele estava devendo algo, que ele estava em pecado, que ele estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. A mulher dele falou para ele amaldiçoar um Deus, que ele morresse, que saísse do caminho praticamente, nas nossas palavras hoje, né? Mas Jó continuou. E no momento certo, o Senhor honrou ele. Eu quero dizer para você que por mais difícil que esteja, pior só vai ficar se você deixar de fazer o que Deus chamou você para fazer. O restante, ele coloca no lugar. Tudo tem a hora certa dele se encaixar, dele colocar no lugar, dele retribuir, dele fazer, dele limpar, dele curar, dele trabalhar e dele também entregar. Porque o processo que você passa não se refere somente só aos outros. As provações que você passa também se refere a você também. Então o Senhor está trabalhando, está lapidando, está moldando, está fazendo, está amassando o barrinho. Mas é tão bom também quando o Senhor vai lá e bate o martelo, te dá a vitória, te honra, mostra para as pessoas o quanto Deus é maravilhoso na sua vida, o quanto você é especial para Deus, porque todos nós temos um DNA diferente, mas todos nós somos especiais para Deus. E é só isso que basta, que importa. Procure melhorar a você. Porque no momento certo o Senhor vai também te gratificar, também vai te abençoar. E vai honrar. E através da sua vida, outras pessoas serão honradas, serão abençoadas, serão libertadas, serão, eu falo assim, beneficiadas através da sua fé. Então que Deus abençoe o seu dia. E nessa manhã, olhe para a história de Jó. Não tem de ser, porque nós não somos iguais. E jamais vamos ser. E o que eu vou passar, o meu irmão não vai passar. Mas se eu me colocar no lugar dele, ou no lugar dela por um instante, tentar entender a história dela, tentar entender a história dele, eu vou saber o quanto Deus é generoso comigo e o quanto o Senhor sabia que o meu frio é conforme o meu cobertor. Ele sabia que eu daria conta, mesmo eu achando que não daria conta, que não seria capaz, que é muito pesado, que só Jesus para me fortalecer. E isso é comum, todos nós falarmos. Mas o Senhor sabia que tudo o que eu estou passando, eu daria conta de passar. Amém?
Fique na paz do Senhor Jesus nesta manhã, que o Espírito Santo console a sua vida, te agracie, mas também te ensine. Paz do Senhor Jesus.